Dentro da estrutura do sistema de segurança pública, como tu vislumbra a nossa participação enquanto polícia militar dentro dessa relação, principalmente com a academia e principalmente com a pesquisa e investigação científica, que é um dos tuas expertises, né, como membro, inclusive, acadêmico, nível nacional, né, membro do Ministério da Educação, com banca de pesquisa nesse sentido e principalmente como orientador dos nossos quadros de gestão da segurança pública. Olha, excelente pergunta. Até para que o nosso assistente, Marcos, tenha noção, porque nem todos são policiais, né? Eu tenho certeza que esse nosso colóquio aqui, né, serve tanto para o mundo acadêmico civil como para os militares estaduais e para aqueles que são interessados na área de segurança pública. Então, eu sempre digo, e eu utilizei muito no mundo acadêmico, ensinamentos que eu tive dentro das organizações militares. Eu utilizei muito da própria estrutura de conhecimento. E eu tive aí uma andança na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, onde fui o coordenador geral lá do planejamento e implementação de programas de combate à violência e à criminalidade. Tá? E lá, efetivamente, nós elencamos, num planejamento da Secretaria, a questão de requisitos para esse planejamento. Portanto, eu aqui vou dizer, então, como se direcionou e como se pensou essa questão do ensino. Veja que eu estou falando aí, lá por 2002, 2003, 2004, mas muito antes, as instituições aqui do Rio Grande do Sul, e ela é um sinuelo a demais instituições, se pensou lá num projeto que foi o chamado Projeto Massa Crítica, né? Em que se entendeu que os policiais, né, aqueles envolvidos em gestão, aqueles envolvidos em ensino da corporação, deveriam também ter uma imersão no mundo acadêmico. E lá nós tivemos, então, policiais, oficiais, que pela instituição foram alocados dentro de instituições de ensino superior, fizeram seu mestrado, fizeram seu doutorado. Eu mesmo sou fruto dessa fase lá da década de 90. E ao trazer para a instituição, nós fizemos aqui uma troca de conhecimento. Por óbvio que nós tínhamos no mundo acadêmico alguma opacidade de como funcionava a questão da estrutura de ensino das instituições policiais e também da questão dos bombeiros. Se elucubrava, mas se elucubrava por modelos de outros países e não da nossa realidade aqui, né, do Brasil, em específico aqui do Rio Grande do Sul. Quando nós fomos para o mundo acadêmico, também levamos ao mundo acadêmico conhecimento que tínhamos, produção do conhecimento que tínhamos, né? Fizemos também que o próprio mundo acadêmico civil reciclasse, né, atualizasse seus conhecimentos, pelo menos repensasse alguns conceitos, né, não raras vezes também preconceituosos, com ranços, seja lá de esquerda, seja lá de direita, enfim, não é esse o momento dessa discussão, mas houve então essa questão de troca de conhecimento. Pois bem, na estrutura do ensino, tanto da Brigada Militar desse Estado como questão dos bombeiros, nós temos então um primeiro momento que é a formação do policial ou do bombeiro ao adentrar nessa organização. Então veja que enquanto outras instituições, e eu estou falando agora como empresário também do ensino infantil, ensino fundamental, quando nos chega um professor que é contratado, se pressupõe que ele tem conhecimento para a atuação daquela escola. E aí, também se pressupõe que ele saiba qual é a metodologia adotada pelaquela instituição de ensino. Já nas instituições policiais, nas instituições de bombeiro, por mais que se tenha formação específica acadêmica, há aqui uma formação
exclusivamente para a prestação de serviço na área de segurança pública. Então, essa primeira formação o torna realmente apto ao exercício do seu labor, com as peculiaridades, com compreensão dessas peculiaridades. Na medida em que se vai avançando enquanto profissional da área, nós vamos ter aí a necessidade de qualificação, que é um segundo momento. E quando é que se dá essa qualificação? É importante que se diga isso aos nossos assistentes, porque a qualificação ela se dá sempre que é necessário. Por exemplo, na inserção de um novo instrumento de trabalho, na instrução dada para a utilização de um novo armamento, na instrução dada para um armamento não letal em substituição a um letal, ou seja, num aprimoramento dessa prestação de serviço. Também é necessário que o policial esteja qualificado para as mudanças legais. Porque todos nós sabemos, você me permite, você também é da área, né? Nós somos professores aí, quase 30 anos aí na área, eu lá lecionando penal, processo penal, criminologia, enfim, tantas outras, tal qual você. Nós temos o direito como um instituto vivo. Por que vivo? Porque na medida em que a sociedade vai mudando sua identidade, sua cultura, vai aprimorando, é necessário também que a polícia esteja acompanhando essa evolução. Não existe segurança pública de forma eminentemente empírica. É necessário essa qualificação constante cada vez que se apresenta uma novidade. Cada vez que nós temos aí um modelo em outro país que deu certo e possamos empregar aqui, respeitado, evidentemente, as nossas peculiaridades. E um terceiro momento, que é interessante que o nosso assistente saiba, é o treinamento. E no treinamento esse é constante. Por quê? O próprio emprego da arma de fogo, que é uma arma letal, que ela serve para proteger inicialmente o cidadão e proteger também o policial, porque ele é um agente do Estado e não do governo, e, portanto, é necessário que se diga que as instituições policiais aqui devem ser pensadas como um ente de Estado e não de governo. Então, é necessário que tenhamos aí a evolução, sim, do currículo de formação, tenhamos, sim, a questão da qualificação, tenhamos o treinamento constante para que esse policial esteja hábil a empregar isso de forma até instintiva em determinadas vezes, como é decisão de tiro. Ele tem frações de segundo para decidir em salvar um terceiro que está sendo vítima de alguma violência, ou a ele próprio, ou a seu colega. Então veja que esse treinamento é imprescindível. E aí eu deixaria também para você, porque eu tenho certeza que você coloca muito bem essa questão desse tripé que nós temos fazendo. Mas é importante, Marcos, que a gente tenha muito claro, e os nossos assistentes saibam, que enquanto grande parte das empresas privadas, né, começaram recentemente, até pela questão do custo, lá na Brigada Militar, lá nos bombeiros, esse treinamento, essa qualificação, ela se dá de forma periódica. Por exemplo, em algumas empresas chega-se a ter aí 2 anos para ter um novo treinamento. Quando muita atenção, ela faz anualmente esse treinamento de seu pessoal. Ou então, de forma quando há uma reclassificação do pessoal, relocação do pessoal. A Brigada Militar, a cada 6 meses, no máximo, faz um treinamento afastando o policial do serviço diário dele, recolhe ele novamente às escolas de formação, às escolas de treinamento, para que ele passe por essa reciclagem. A questão do tiro, e eu não vou abordar aqui, porque já foi abordado sobejamente no último... Luiz Henrique nos fez uma grande explanação sobre isso, e é um doutor na área, né? Então nós temos esse treinamento constante do policial, até para que o habilite, porque não podemos esquecer, a regra é que numa ocorrência policial envolvendo perigo de vida tanto ao policial como a terceiros, né, se tenha uma tensão exacerbada, né?
um conflito constituído. É necessário, então, que esse policial esteja treinado constantemente para racionalmente, tranquilamente, dar a solução que o caso deseja.